Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Geografia. A nossa aula de hoje é sobre o setor secundário. Nós vamos entender quais as atividades que compõem esse setor. Na aula passada, nós estudamos o setor primário, em que esse setor ele é responsável pela produção da matéria-prima, que vai para a indústria ou que vai de forma in natura para o comércio. O setor secundário, ele abrange duas atividades econômicas, a indústria e a construção civil. Nós vamos estudar sobre a atividade industrial, que é a atividade econômica que transforma matérias-primas em produtos industrializados. A matéria-prima, ela é o produto utilizado na elaboração ou fabricação de outro produto. Essa matéria-prima, ela pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. Para ilustrar um exemplo de transformação da matéria-prima em produto industrializado, vamos analisar a cadeia produtiva do leite. Primeiro ocorre o processo de produção do leite, em que começa o trabalho de ordenhar a vaca para extrair o leite. Depois acontece a pasteurização e a distribuição do leite em caixas, sacos plásticos ou garrafões. Na imagem 1, podemos observar alguns produtos industrializados que tiveram como matéria-prima o leite, como por exemplo o doce de leite, o leite condensado, o leite de caixinha, enfim, diversos produtos que nós podemos encontrar nos supermercados. A matéria-prima utilizada pela indústria, ela pode ser de três tipos: animal, vegetal ou mineral. A maioria dos produtos que consumimos diariamente passou por um processo de transformação. Muito do que consumimos todos os dias é produzido na indústria. Por exemplo, eu coloquei aqui nesse slide o chocolate, em que a matéria-prima dele vem do cacau. Nós temos as roupas, em que a matéria-prima é o algodão. Os móveis, em que a matéria-prima é a madeira. Aqui nesse slide, nós vamos ter produtos de origem animal, mineral e vegetal, em que nós consumimos no nosso dia a dia. Por exemplo, o leite de caixinha, o leite condensado, que é de origem animal, temos o extrato de tomate, o óleo de milho, o suco de laranja, que são de origem vegetal, e os produtos de origem mineral, como o relógio, que tem como matéria-prima o ouro, o anel, que pode vir da prata, as panelas de alumínio, os produtos, os fios usados nas instalações das nossas casas, enfim. Quase tudo que nós consumimos é produzido na indústria, exceto as frutas e verduras e as carnes, que vêm in natura do campo e vão para o supermercado. Tirando esses produtos, o resto nós vamos consumir produtos industrializados. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês saberiam me responder onde surgiu a atividade industrial? E aí, você tem noção de em qual país ocorreu essa revolução? Não? Certo, então vamos responder a essa pergunta. Então, a resposta para essa pergunta é a seguinte: a Revolução Industrial, ela ocorreu primeiramente na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, ou seja, a partir do ano de 1750. Quando se começa a estudar a Revolução Industrial, a primeira questão a levantar é sobre que tipo de revolução estamos falando. Muitas vezes entendemos a palavra revolução como uma revolta, uma disputa entre grupos políticos ou até mesmo uma guerra civil em determinada sociedade. Mas não é disso que se trata aqui. O sentido que usamos neste caso é o de revolução como uma transformação profunda, uma mudança muito grande, uma ruptura com o que havia anteriormente. Ao falarmos, então, de uma revolução industrial, estamos falando de uma modificação drástica no modo de fabricação dos produtos consumidos pelo homem.
o surgimento das fábricas, a produção em séries e o trabalho assalariado. Antes do surgimento das fábricas, o artesanato era o principal meio de organização do processo produtivo de utensílios básicos utilizados no cotidiano, tais como móveis, ferramentas e roupas. O artesanato é uma técnica manual utilizada para produzir objetos feitos a partir de matéria-prima natural. Então, os artesãos, eles conheciam todas as etapas de fabricação de uma mercadoria. Compravam a matéria-prima, confeccionavam o produto e vendiam. A produtividade dependia do ritmo e da habilidade do artesão. Por isso, o artesanato ele não garantia uma produção volumosa. Ainda hoje convivemos com esse tipo de produção. Porém, o artesanato ele voltou-se para a produção de artigos de luxo, peças artísticas e de decoração, porque lá na Revolução Industrial ele foi fortemente desvalorizado. Ele deixou de ser tão importante, já que naquele período o trabalho ele foi dividido, colocando determinadas pessoas para realizarem funções específicas. E essas pessoas deixaram de participar de todo o processo de fabricação.